Opa! E aí, pessoal? Hoje seremos 5 manhwas de um protagonista que utiliza aquele famoso sistema, né? O famoso hackzinho, né? Aquele hackzinho que dá ao protagonista o que ele precisa, no horário que ele precisa, aquele hack de 20 levels abaixo de todo mundo, né? Espero que vocês gostem dos nossos protagonistas que recebem algum hackzinho, né? Nosso primeiro manhwa é Reality Crash. Tudo começa com o nosso protagonista. Ele tá lá na sala de aula, né? E ele tá com um monte de celular perto dele. No primeiro momento você pergunta, por que isso está acontecendo? Aí a gente descobre que nosso protagonista sofre bullying na escola, né? E ele é agredido pelos alunos mais fortes. Então o que acontece? Esses alunos sabem que esse nosso protagonista, ele tem uma tendência boa para jogar jogos. Então o que eles fizeram? Eles fizeram com que ele jogasse para eles, né? Para que eles evoluíssem de levels, para que eles ficassem mais fortes, né? Então, nosso protagonista, né, ele tá lá jogando, né, com vários celulares e ele vê uma menina muito bonita. Essa menina fala com ele, né? Então, o que acontece? Nosso protagonista, ele acaba, tipo assim, falando com ela, mas ela achando que ela não vai responder, mas ela acaba respondendo ele, né? Então, ele fica até chocado. Então, o que acontece? Essa menina fala que tá jogando um jogo, né? E é o jogo que o protagonista normalmente joga. Então, nosso protagonista pergunta pra ela se ela quer que ele joga pra ela também, né? Só que ela fica intimidada, né? Fica não sei fazendo com o doce. Só que ela acaba cedendo e acaba deixando ele jogar pra ela. E o que acontece? Ele, nesse momento, ele se descuida, né? E chega um valentão e acaba batendo nos protagonistas. Porque nosso protagonista, no momento que ele se descuidou, ele perdeu uma arma muito forte desse cara que ele tá obrigando o nosso protagonista a jogar. Né? E nosso protagonista toma um cacete desse cara, né? E esse cara ameaça nosso protagonista, dizendo, olha, se você me fazer perder alguma coisa, se você não fazer recuperar tanto daquele poder que você fez eu perder, né? Porque você se descuidou, eu vou pegar e vou te bater na frente de todo mundo, com todo mundo vendo você nu. Você vai apanhar nu, na frente de todo mundo. Aí nosso protagonista, pra não se sentir humilhado na frente da menina que ele gosta, ele acaba pegando e falando, não, eu tenho essa arma que você perdeu, eu vou te dar, eu tenho. Né? Aí o cara vai e bate ainda no nosso protagonista de graça mesmo, porque ele quer. Aí já deu as férias de verões, né? Aí nosso protagonista tá em casa, né? E ele descobre um boss, né? Ele descobre um boss muito forte. E nosso protagonista, ele, mesmo ele sendo um level muito alto nesse jogo, ele não tem força pra matar esse boss, né? Aí, só que esse boss, ele tem um nível de poder. Tipo, você pode escolher o modo fácil, o modo médio, o modo hard, o modo extra infernal, né? Só que nosso protagonista não consegue passar no modo fácil, porque esse boss é muito forte. E ele não, como ele ainda, mesmo ele sendo um level muito alto, ele ainda é level muito baixo ali naquele jogo, porque ele nunca teve ajuda, não teve grupo nem nada, ele acaba tendo que fazer tudo sozinho. Então ele não consegue matar o boss muito forte. Só que ele acaba achando alguém que quer fazer amizade com ele, né? E essa pessoa fala, não, eu vou te ajudar, né? E os dois vão lá e matam o boss. E o nosso protagonista, depois de matar o boss e ter tomado muito energético, ele acaba meio que desmaiando, né? E ele pensa, pô, vou morrer agora aqui, né? Como um fracassado, né? Pô, se eu fiz de tudo lá, fui humilhado e tudo mais, agora eu vou morrer, né? Aí nosso protagonista vai e cai em sono. Só que nosso protagonista, ele acorda no mesmo dia que aquele cara bateu nele, né? E agora, agora tem uma tela de sistema. E esse protagonista, ele vai ter que passar por várias fases, né? Pra poder mudar a história que ele viveu, né? Pra poder tirar essa história de fracassado, ele vai passar por várias fases. Esse manhwa, eu tava procurando outro manhwa pra botar aqui, um que eu já li. Esse manhwa eu não li, né? Eu li só um começo, sim, pra dar a explicação. Mas agora eu vou ler com vocês aí, entendeu? Vamos ler juntos daqui. Até agora me chamou a atenção. Nosso segundo manhwa é Quest Supremacy. Nosso protagonista, ele tá tipo apanhando de uns gangsters lá que tá fazendo bullying com ele, né? E esses caras terminam de bater nos protagonistas. Nosso protagonista lá caído no chão depois humilhado, né? Totalmente humilhado. Ele acaba tipo assim, imaginando, né, esse mundo Zensekai que ele já viu, né, que ele já leu. E ele acaba falando tela de sistema, né, pra poder tipo assim, não zoando, mas ele tipo, será que esse mundo existe aqui nesse mundo nosso, né? Nosso protagonista acaba falando tela de sistema e aparece uma tela de sistema, né? E essa tela de sistema pergunta se ele quer começar o jogo, né? Aí nosso protagonista tá na sala de aula pensando, né? Será que é verdade? Será que eu tô alucinando? Eu apanhei demais? Só que ele acaba clicando, né? Em sim. E o que acontece? Quando ele clica, ele aperta meio que na barriga de uma menina lá na escola, né? E essa menina, ela pega e dá um tapa no nosso protagonista, né? Aí essa menina pede pro nosso protagonista comprar alguma coisa pra ela. E ele vai comprar. Só que aquele cara do começo que bateu nele, ele acaba batendo nos protagonistas de novo.
né? E ele fica encarando o nosso protagonista, porque ele quer que o nosso protagonista peça desculpa, né? Porque ele bateu o nosso protagonista, então ele quer que o nosso protagonista peça desculpa. E nosso protagonista vai, né? Depois de tanto ser encarado, pede desculpa. E o que acontece? Nosso protagonista chega em casa, né? Ele grita com a mãe dele, tá todo indignado, acaba gritando com a mãe dele. E o sistema acaba criando uma missão, mandando ele pedir desculpa para a mãe dele, né? E esse sistema dá uma carta para ele, uma carta de que ele possa crescer mais 3 centímetros, né? E ele aceitou, né? E agora ele vai ter que, tipo assim, o sistema ele vai enviando várias cartas para ele, tanto que envia uma carta para ele derrotar esse cara que tá fazendo bullying com ele, né? E ele vai ganhando várias cartas conforme o mundo vai passando ali, né? Então ele vai ser cartas mais difíceis, né? Que ele vai ter que conquistar, né? E ele vai aprendendo a fortificar o corpo dele, tipo, o sistema vai de tirar ele de uma forma de um nerd todo acabado para um protagonista berés, né? E você vai sentindo, você vai lendo, e quanto mais você vai lendo, você vai vendo como é que o protagonista vai passando fase e fase, né? Esse manhwa é muito bom, né? Eu recomendo, eu tô lendo ele direto também, né? Então, vem aí, pessoal. Depois vocês me falam o que vocês acharam desse manhwa. Nosso terceiro manhwa é I Am Fair Villain, ou Eu Sou um Vilão Predestinado. O que acontece? O nosso protagonista, né? Tudo começa com uma pessoa aleatória gritando lá num lugar, né? É no mundo de cultivo. Começa uma pessoa aleatória gritando, né? E a gente pensa que aquele cara que tá gritando, né? É todo clichê de manhwa de cultivo de protagonista apelão. Tá lá aquela pessoa gritando e nós pensamos, pô, aquele cara que tá gritando é o protagonista. Porque normalmente ele age como protagonista, né? Ele tá gritando como vilão, né? Todo mundo que vê manhwa de vilão, de manhwa de cultivo, sabe que o vilão sempre se ferra na mão do protagonista. E a gente descobre depois que o vilão é o protagonista, né? E a gente descobre que o protagonista acabou reencarnando naquele corpo, né? De vilão. E ele sabe que os vilões em manhwas de cultivos só se ferram. Então o que acontece? O mundo lá, na qual ele reencarnou como vilão, deu um jogo pra ele, deu uma tela de sistema pra ele, né? E ele pode ver a sorte dos protagonistas, ele pode ver a sorte das pessoas ali ao redor. E sempre onde ele vai, acontece, nasce um protagonista, ou nasce alguém pra poder ele roubar essa sorte. Então ele acaba, tipo assim, ele vê a sorte do protagonista e ele sabe que quanto mais verde a sorte é, melhor os protagonistas dão pra ele. Então ele consegue roubar a sorte daquele protagonista. Então o que ele faz? Ele é um vilão muito apelão, né? Ele começa deixando o protagonista, todo mundo vê que ele é o santinho, né? E deixa o protagonista lá gritando com ele, humilhando ele, falando um monte de coisa dele, né? E depois ele chega e dá um cacete nesse protagonista. E agora ele vai fazer de tudo pra roubar. Nome do nosso vilão, né? Que é o protagonista, aí, que é o protagonista da série, do manhwa, é Gu, né? Ele é de uma família muito forte. E o que acontece? Ele acaba, tipo assim, ele vai roubar todas as sortes desses protagonistas que nascem, né, no mundo ali, né? Que acaba reencarnando esse mundo, né? Porque ele tem essa tela de sistema e ele vai roubando a sorte, ele vai ficando mais e mais e mais forte, né? Então, em vez daquele protagonista ganhar, aquele, tipo assim, o protagonista tem 20 menos cultivo do que o vilão principal. Mas o protagonista de alguma forma acaba ganhando. Então, ele tá tentando agora burlar esse buff que esse protagonista acaba ganhando, né? Porque ele não era aquele mundo, né? E ele vai tentando conseguir conforme ele vai passando. Então essa história cada vez vai mudando, né? E ele vai ficando mais e mais forte, né? Se ele vai conseguir ou não, né? Tipo assim, se você gosta de ver aqueles manhwa de protagonista apelão que senta a porrada em todo mundo, esse é o manhwa, pessoal. Nosso próximo manhwa é Level Dry. Tudo começa no mundo pacificamente andando, né? E uma pessoa, ele sai andando assim, né? Tem uma criança ali, uma criança com a mãe, e passa uma pessoa na frente dessas pessoas. E essa pessoa é chamada de estripador de cadáver, né? E essa pessoa é o nosso protagonista, né? E nosso protagonista vai vender alguns materiais de monstro, né? E ele acaba, tipo assim, sendo muito maltratado por ele ser muito fraco, né? E os caras até não dão o dinheiro verdadeiramente, o dinheiro que valeria aqueles ossos, né? Então, o nosso protagonista nos conta que leves nesse mundo são dinheiro. Então, quanto mais leve você tem, mais dinheiro você vai ter. E o nosso protagonista, ele não consegue evoluir de level, né? Então ele fica no level 1 pra sempre ali, né? Então as pessoas acabam até menosprezando ele, né? A única pessoa que trata ele mais ou menos bem é um cara lá, um vendedor de padaria lá, né? Não trata ele mal, né? É o único que não enxerga ele como uma pessoa ruim. E o nosso protagonista, ele, tipo assim, ele é humilhado por todo mundo ali e ele acaba achando... ele acaba entrando numa caverna, né, pra poder coletar finais de ossos, né, porque ele espera os heróis ir lá e pegar esses ossos, então ele acaba coletando depois ali, né, pra poder vender o resto do resto, né. Então ele acaba entrando nessa caverna e ele acaba achando
cadáver de um dragão, né? E nosso protagonista acaba vasculhando dentro daquele cadáver e ele acaba achando uma armadura. E essa armadura logo entra no corpo dele, né? E essa armadura acaba começando a dar os comandos pra ele que ele tem que fazer, né? E essa armadura vai mostrando pra ele como ele vai poder o pad level. E agora ele vai conseguir o pad level, né? E ele vai fazendo tudo isso e vai provar para as pessoas que ele não é mais aquele fracote que ele é. Então, tipo assim, se vocês querem ver o manhwa no qual o protagonista ele fica muito apelão, esse é um manhwa muito bom, entendeu? Eu espero que vocês gostem desse manhwa. Eu gosto desse manhwa, né? É um manhwa que não é chato, é um manhwa que tem muito ancestral pet story. O que acontece? Nosso protagonista ele acaba reencarnando nesse mundo, né? E ele descobre que nesse mundo os pets são tipo assim, pra você ter algum dinheiro ou alguma coisa nesse mundo, você precisa ter um pet, né? E as pessoas começaram a utilizar os pets para várias coisas, para poder trabalhos, para poder lutar contra as guerras, para poder eles usam um pet para tudo, para guerrear, para tudo, né? E o nosso protagonista ele não tem um pet, né? Tanto que ele vê que a irmã dele já tá, tipo assim, a irmã dele tá num grupo de pet de guerra, né? E se você tem um pet, mais forte você é. E ele descobre que nosso protagonista não tem um pet. Então o que acontece? O nosso protagonista ainda não despertou, né? E ele descobre que o nosso protagonista ele trabalha numa loja tipo veterinário, né? Um pet shop, quer dizer, um pet shop, veterinário, um pet shop e tal. Ele é tipo isso que ele trabalha. E ele chega, né? E ele vai lá nesse lugar onde o protagonista, né? O pessoa que vivia naquele corpo trabalhava. Ele acaba achando, né? Ele acaba chegando e vê que é uma loja totalmente feia e vê que aquele protagonista na qual ele reencarnou, aquela pessoa que ele reencarnou, ele é muito sujeira, né? Tipo assim, ele é muito desleixado. Então ele acaba tipo entrando, né? E chega um cara e esse cara fala pra ele, olha, você deixou o meu pet junto com um pet semelhar, mas só que fêmea. Nesse pet semelhar, né, eles fizeram coisas ali, né? Se você me entende. E acabou sugando totalmente... Eu posso explicar, acabou sugando totalmente a virtude do pet masculino dele, né? Então acaba deixando o pet dele até fracote, né? Então o que acontece? Nosso protagonista, e esse cara acaba querendo matar nosso protagonista. Nosso protagonista acaba meio que fugindo, né? Mas só que acabou vindo um hack, né? E nosso protagonista pensou que ia ser aquele hack foda. Só que o que acontece? O hack que ele ganhou é o hack da loja, né? Ele ganhou um hack da loja, né? Então o que aconteceu? Agora todos os animais da loja, ou todos os animais que entrarem na loja, né? Que pararem perto da loja, vai ser animais dele, né? Então agora ele ganhou um buff de todos os animais que ele tem, né? Ele vai escolher um animal específico. E todo animal que ele tem, ele vai poder usar para poder usar de combate, né? Os animais daquela loja. E agora ele vai fazendo tudo isso para poder evoluir conforme ele vai passando lá das fases que eles têm que fazer, das missões, né? Se ele vai conseguir ou não, tanto que ele vai chegar, talvez um dia ele vai virar até o rei dos pets, né? E agora ele vai com um rato, né? Que é um dos animais mais fracos dali, para poder enfrentar o boss final, tipo assim, o deus dos pets, né? Se ele vai conseguir ou não virar talvez um dono daquele mundo, aí é com você.